Fala, nação alvinegra! Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro empatando dentro de casa com o Atlético Mineiro. Um jogo competitivo e vamos comentar em todos os seus aspectos, né? Esse jogo. Peço para vocês se inscreverem no canal, ativando a notificação, dando tapa naquele like para ajudar no engajamento e se inscrevendo ativando as notificações, ok? Vamos lá. Corinthians começou com um time que todo mundo imagina que o pensamento do Antônio para ser um time titular. Entendo que o Antônio já erra nessa postura, mas enfrentou um Atlético muito bem treinado e, por incrível que pareça, recentemente adquiriu esse treinador que é o Gabriel Milito. Vou dar logo os créditos ao Atlético Mineiro por sua qualidade e padrão tático técnico, porque ele é um time qualificadíssimo tecnicamente e taticamente muito bem organizado pelo Gabriel Milito, mesmo pelo pouco tempo que possui à frente do Atlético Mineiro. É impressionante a qualidade que foi já inserida, o padrão inserido ao Atlético Mineiro. Por outro lado, foram 11 contra 11 durante 45 minutos, em que houve muita disputa, muita pelerra, né, como falam os sulistas. Cada espaço, cada momento, o Corinthians não deixava, o Atlético não deixava, as tentativas eram muito poucas e o Atlético, em determinado momento, ali pelo meio do primeiro tempo, simplesmente dominou o controle da bola. Isso não possibilitou que, efetivamente, eles criassem situações flagrantes de gol, mas deu a impressão correta ali de que houve uma estabilização do time do Corinthians, que começou bem no seu primeiro tempo, mas foi perdendo o ímpeto de conseguir buscar a bola nos pés do Atlético Mineiro. Por outro lado, o Atlético, confortável com a posse de bola, tentava achar os espaços que o Corinthians não permitia. Isso é um ponto positivo no trabalho do Antônio Oliveira. O Corinthians consegue se defender melhor, sofreu pouco com um dos candidatos ao título. Por outro lado, o que a gente espera quando joga dentro de casa? Imposição da equipe e também possibilidades de repertório ofensivo, porque a gente precisa vencer, precisamos pontuar dentro de casa, que é sempre o caminho para o título ou pelo menos para uma temporada mais confortável. E no primeiro tempo com 11 não foi fácil encontrar esses espaços, essas possibilidades, jogar frente ao Atlético Mineiro, não houve essas possibilidades mais flagrantes também pelo nosso lado. Vou deixar aqui um destaque para o árbitro de forma negativa, que é um árbitro fraco tecnicamente, perdeu o controle já nos primeiros 45 minutos da disciplina e inclusive das decisões, digo até pela parte ofensiva do Corinthians, que vários momentos, e vou exemplificar com o Wesley, se você for perceber dentro do espectro do que o Wesley tentou fazer e como ele foi marcado, inclusive com faltas, e o árbitro não deu as faltas, já dá uma indicação de que o árbitro não tinha, não é que eu vou dizer boa intenção, mas boa qualificação para estar nesse duelo que é muito importante no Campeonato Brasileiro. Acabou, ao final, titubeando e quase não expulsa o Batalha, que já tinha um cartão amarelo, numa jogada claríssima, flagrante de que caso o Yuri passasse, poderia ser uma jogada de gol e ele precisou do bandeirinha para expulsar. Poderia acontecer inclusive do Fagner entrar nesse bolo também, porque o Fagner não tá para brincadeira, é amarelo e todo o primeiro tempo o Fagner tá tomando um amarelinho e sendo substituído por essa condição um pouco acima do tom. Aquele Fagner mais cru parece que voltou ao Corinthians, que mesmo com a idade ele agora está mais agressivo na marcação e amarelos estão acontecendo, seja pela marcação, seja pela influência da reclamação do jogador, ou do histórico, né? Digamos assim. Mas, com um jogador a mais, a expectativa era de um Corinthians mais impositivo no segundo tempo. Alteramos o Fagner, né? Mas não alteramos o outro lado, que era a questão do Hugo, que é o jogador mais defensivo. O Corinthians, naquele equilíbrio que o Antônio falou, inclusive em coletiva, de que não se expuseria, não haveria uma exposição, né, em relação à sua equipe. Por outro lado, faltou repertório ofensivo. O Corinthians largava isoladamente o Wesley, não tinha aproximação
Do outro lado, o Corinthians não conseguia infiltrar, seja pelo centro ou pelo lado com o Mateuzinho. O Mateuzinho, inclusive, teve boa participação no segundo tempo, com até um número razoável de cruzamentos, né? Mas faltava ao Corinthians um pouco mais de ímpeto no meio-campo. E aí foram as alterações. Primeiramente, no segundo tempo, sai o Gustavo e sai o Fausto Vera para a entrada do Maicon e o Paulinho. Já falei aqui, Paulinho, tudo para uma renovação, a minha discordância dessa renovação, mas tá claro, lúcido, cristalino, e muita gente já está aceitando sobre isso, e eu discordo veementemente. Vai ser uma crítica que eu farei à administração nessa temporada. Mas no jogo, ambos inoperantes. Talvez o Maicon foi um jogador mais cadenciador, teve mais ações durante o jogo, mais passe durante o jogo, e o Paulinho fez absolutamente nada. Sua entrada foi inútil dentro do jogo. Era um jogador quase a menos na produção do meio-campo. E aí houve, de certa forma, uma exposição naquele meio que não conseguia produzir nem conseguia defender. Vale destacar que ambos não tiveram grandes estatísticas defensivas, mas é impressionante como o Corinthians não obtém repertórios e não evolui. O Hugo não consegue se aproximar do Wesley, que não tem um parceiro, seja do meio, que poderia ser o Maicon no segundo tempo, nem mesmo o Hugo, para fazer uma triangulação, para ter a oportunidade. Agora o Wesley é um jogador facilmente marcado por dois. Sim, a dobra de marcação. O Atlético fez uma dobra de marcação facílima em cima do Wesley. Basta fazer uma linha de 5, descem os dois vão para cima do Wesley e ninguém se aproxima. O Wesley tem que fazer sempre alternâncias de lado, e óbvio que ele encontra jogadores livres por ali, mas as suas jogadas estão mais previsíveis nesse sentido, porque você não tem a possibilidade de 1 contra 1. 2 contra 1 não é toda hora que você tem essa capacidade técnica de se livrar, principalmente dos jogadores que o Atlético tem, que o Atlético possui, que é um elenco muito interessante. Né? Tecnicamente falando, é um dos melhores do nosso futebol. Por outro lado, o lado direito, o Mateuzinho e o Coronado, quando entrou o Coronado ali já no finalzinho do jogo, conseguiu mais ações pelo lado por ali. Por quê? Tinha aproximação, você via que o Mateuzinho já estava mais próximo do extremo. Você poderia ter o Romero, que demorou a sair, porque fez uma péssima partida pelo lado direito. Mas também tinha o Coronado quando chegou. Então veja, pelo lado direito você consegue enxergar a possibilidade de triangulações, aproximações, fazer uma dupla ofensiva, um trio ofensivo, dependendo de quem se aproxime. Ali consegue funcionar. Do lado esquerdo parece que é um vazio, deixa o Wesley lá e ele que se vire. E depois a crítica recai sobre o menino. Só que ninguém se aproxima. Não há ainda neste meio do Corinthians qualquer tipo de sintonia do que se deve fazer, qual é a proposição ofensiva do Corinthians. Ainda não há essa ideia que está muito mais clara no Atlético Mineiro do que no próprio Corinthians. Então, quando você sai e entende que o Corinthians vai jogar no 4-3-3, sim, é o Wesley espetado lá no lado esquerdo, o lateral direito ou o Romero, agora Romero, né, jogando pela ponta direita, e Yuri corra para fazer alguma coisa. O meio-campo não se aproxima, o Garra é o único armador dessa equipe, impressionante que ninguém se aproxima para se juntar, para fazer uma tabela, para tentar livrar o Garro de uma marcação intensa, sucessiva e até faltosa criminalmente falando. E simplesmente o Corinthians continua padecendo dos mesmos erros. Parece que eu faço vídeo, é o mesmo erro. Falta alguém que se associe no meio e falta alguém que se associe do lado esquerdo para que a gente possa ter variações, inclusive das jogadas, proposições. Há um time um pouco lento com a posse de bola, há um time de pouca aproximação e compactação entre a zaga e o ataque, ou pelo menos do meio campo com o ataque, o meio campo com a defesa. Não há, o meio campo ainda padece de sintonia, e aí infelizmente, contra um grande time do Atlético, mesmo com a mais durante 45 minutos, o Corinthians não venceu. Entendo que é um resultado aquém
aquém. Eu mesmo apostei 1-0 Corinthians, muito dura, e eu não cobrei desempenho do Corinthians, eu queria a vitória. E entendo que mesmo assim, com um jogador a mais, 45 minutos, o Corinthians não produziu uma bola em 13 chutes no gol adversário e praticamente nenhum dor de cabeça para o Everson. Isso não pode acontecer dentro de casa. Se fosse fora de casa, um jogador a mais, você tem mais dificuldades pelo ambiente hostil, vá lá. Mas não pode, dentro de casa, você ter quase os mesmos números que o Atlético Mineiro com um jogador a mais durante 45 minutos. A produção foi ruim, foi muito ruim. Então, o Antônio tem que pensar um pouco melhor no que vai agregar ao Corinthians daqui para frente. Queria destacar uma boa defesa do Cássio, agora sim, nada mais que isso. Aquela defesa que foi feita ali foi no canto do Cássio. Se o Cássio toma o gol daquilo, aí a gente tinha que trocar ele no dia seguinte. Fez uma belíssima defesa, uma bola difícil, mas espera aí, fez o que deveria ter feito. O Fagner, para mim, muito abaixo na sua partida. O Félix, seguro. O GH, uma boa partida, não foi tão bom quanto o Félix, até porque ele se expôs algumas vezes lá na frente e ele não é um jogador de velocidade, mas não causou nenhum problema ao Corinthians. E também tivemos aí o Hugo, que foi ok. Não estou dizendo que ele foi ruim, mas também não foi nada que agregue ao Corinthians. Eu sempre falo, o Hugo pode ser o cara mais regular possível no Corinthians, mas ele não agrega. Infelizmente, ele conseguiu em alguns momentos fazer passes longos, mas cruzamento, zero para um lateral para o Corinthians, desculpa. Já temos essa história mais recente, o Fábio Santos. E eu não gostava antes, não vou agora passar pano para o Antônio nesse sentido. Eu acho que o Hugo é o Fábio Santos mais jovem, não vai à linha de fundo, não cruza, não ajuda o Corinthians. Eu tiraria como eu tiraria o Fábio Santos anteriormente. No meio campo, Ranieri, monstro. Um monstro. Temos um monstro ali, que é o Ranieri. O Garro falhou demais, bolas paradas foram muito aquém do Garro, boa parte da partida. Quem mais ali? Meio campista, o Fausto, okzaço para regular e ruim, não fez uma partida boa, não fez uma partida horrorosa, mas também muito apagado. Aquele Fausto Vera que a gente encontrou no jogo anterior, não encontramos nesse, aquele que pedia bola, que se apresentava, que correu para um lado, que não foi o mesmo Fausto Vera, já foi um outro Fausto Vera, mais parecido com a vontade anterior do que do jogo anterior, que ele tinha muita gana de jogar, de ser titular. O Romero muito abaixo. Nossa, terrível. O Yuri muito abaixo, o Wesley mais ou menos. Os que entraram, Mateuzinho foi melhor que o Fagner. Paulinho e Maicon desnecessários. Acho que o Pedro Raul demorou para entrar. Demorou demais para entrar. O Antônio botou ele aos 80 minutos. Pelo amor de Deus, cara. Você precisa ter um cara de estatura dentro da área. Até porque um jogador a menos, você obviamente vai cruzar na área, porque o Atlético vai fazer uma linha de 5, de 4, fazer povoar aquele miolo ali, e obviamente você vai precisar de jogadores com estatura. Aí é brincadeira botar os 80 minutos. Se ele não entendeu isso durante os 80, 10 minutos a mais ou a menos, 15 minutos a mais, foi muito pouco. Eu colocaria muito antes. O Romero não fez nada para merecer ficar no jogo, pelo menos neste jogo em específico. Deixa eu ver. O Hugo Coronado já dá para perceber que é um jogador que tem que entrar logo para ajudar o Garro. Ele vai precisar entrar e aí o Antônio vai ter que se desfazer de alguns conceitos. Conceitos no meio campo, conceitos do lado, conceitos do outro. Vai ser diferente nesse ponto, tá? Para mim, uma nota de estreia 5. De 10, 5. Porque com 45 minutos, com um jogador a mais, não deveria ser menos do que vencer a partida pelo placar mínimo, ter pelo menos uma imposição, ter tentativas mais verticais, mas também não vou destroçar o trabalho, porque o trabalho consolida, como eu falei sempre antes da contratação do Antônio. Acho que é um trabalho sólido. O Cuiabá hoje tomou 4-0. O Corinthians, possivelmente com o Antônio, não chegará a esse patamar
de desorganização para tomar um vareio de bola. Por quê? Porque o trabalho é de padronização, pelo menos na parte defensiva. Beleza? Peço para você, se chegou até aqui, curta, comente e se inscreva no canal. Vamos para a nossa live de pós-jogo. Um forte abraço. Quer sangue na orelha, tapa na orelha, eu sou o Reis, analisando o pós-jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro.